Olá, muito bem-vindos de volta. Na aula de hoje a gente vai cobrir booleanos e listas. Como sempre, eu vou partir do pressuposto que vocês já leram, né, a leitura da semana, que era o capítulo 6 e o 9 do livro Como Pensar como Cientista da Computação. Vocês vão notar que a gente está num ambiente diferente, a gente está direto no Spider. Normalmente as aulas são baseadas em slides, certo? Mas eu tô aqui fazendo um experimento de gravar a aula diretamente no Spider, que eu acho que é melhor para vocês, que vocês conseguem ver a programação na prática. A ideia, né, é que ao final do curso vocês já consigam tocar os projetos de vocês, então é importante que vocês se ambientem com esse espaço. Bem, vamos começar falando de booleanos. Quando eu coloco aqui um hashtag, né, antes eu tô dizendo para o Python que a linha é um comentário e para ele ignorar a linha. Se eu colocar só booleanos, ele ia partir do pressuposto que é um variável. Inclusive ele está aqui reclamando, falando que ele vai falar que o booleanos não está definido. Temos um nome não indefinido que é o booleanos. Mas aqui ele não reclamou porque está comentado. Certo. Então o que é um booleano? Booleano ele é um subtipo de inteiro. Então vamos aqui olhar os dois booleanos que tem, que é o true e o false. O true, ele tem o valor equivalente a 1. Então, se eu colocar true equivalente a 1 e pedir para printar, né? Lembrando aqui que os dois iguais são de igualdade, ele vai me retornar true. Exatamente, porque true é true. Da mesma maneira, se eu colocar aqui false é igual a 0, ele também vai me retornar true, já que false é 0. Note, false é 0, tá errado. Eu falei, é uma imprecisão que a gente usa, x é 1, mas não é de identidade, é de igual. Tanto é que se eu colocar false is 0, ele vai dar false. False. Da mesma maneira, se eu coloco true is 1, ele vai dar false também, mesmo que eles tenham o mesmo valor. Isso é porque, lembram daquele exemplo das gavetinhas? A gente vai voltar para essa imagem mental o tempo todo. Eles têm IDs diferentes, eles estão em gavetinhas diferentes. Então, ainda que eles tenham o mesmo valor, as gavetas são diferentes. Então, se a gente pegar aqui, pedir para printar a ID de true e printar a ID de 1, você vai notar que são valores diferentes. Tá vendo? Perfeito. E não estranhe se durante o curso o cursor pular de posição. Como eu estou gravando uma aula um pouco maior, é natural que eu tenha que pausar a gravação por causa de pequenas imperfeições, caso eu pronuncie algo errado, caso eu queira voltar atrás. Então, nesse caso, eu vou cortar o vídeo. Então, se o cursor se teletransportou, não se preocupe, isso só quer dizer só que eu fiz um pequeno corte. Mas então, voltando. True tem o valor de 1. Mas true não é literalmente 1, certo? A gente pode olhar isso aí com a identidade. Fantástico. Para que servem booleanos? Booleanos servem para a gente fazer operações com eles e eles são extremamente úteis. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês e vou dar um exemplo aqui usando código de verdade. Dados de verdade e código de verdade. Vamos aqui mudar de diretório para curso, para pasta curso. Ele está reclamando que não tem um diretório chamado curso. Eu acho isso extremamente estranho. Por que não tem um diretório chamado curso? Agora tem. Ok, já entendi. É porque eu já estava dentro da pasta e ele procurou curso dentro de curso. Enfim. Então eu estava aqui na pasta do meu usuário, com tudo que eu tenho aqui dentro. Aí eu pedi para ele entrar dentro de curso, onde tem o nosso arquivo .py, que é onde tem o conteúdo da aula, e a nossa planilha titanic.csv. Eu vou abrir essa planilha aqui. Para abrir a planilha, eu tenho que usar um pacote chamado pandas. Eu já tenho pandas instalado, mas vocês não. Então eu vou pedir para que vocês instalem com esse comandinho aqui. Pip install é o nome do pacote, no caso, pandas. Vou dar enter. Ele vai falar que o requisito já está satisfeito, porque eu já tenho instalado, mas a partir de agora você pode usar o pandas, né? Aí se eu quiser usar o pandas no meu código, eu tenho que importar ele no início.
E a tradição é importar ele como PD. Vocês vão entender isso um pouco melhor. Eu sei que eu não cobri pacotes, mas assim, a minha ideia hoje não é a gente explorar o pandas, é só usar ele para a gente entender alguns exemplos aqui. Então vamos ler aqui nosso pacote. Vamos criar uma variável cujo conteúdo é a nossa planilha, certo? Então de que a gente vai chamar a planilha de Tonic? A gente pode chamar do que a gente quiser. Eu vou chamar ela de plan. Aí o plan vai ser pd, read, csv, e aqui o nome do nosso arquivo, titanic.csv. Ups. Pronto. E aqui eu tenho que fechar as aspas. Opa. Ups. Pronto. Certinho. Só mais lento aqui para vocês. Eu criei uma variável chamada plan. Essa variável vai ser conteúdo da nossa tabela aqui. Como é que eu acesso o conteúdo da tabela? Eu invoco pandas, usando pd. Aí eu clico ponto. Ponto para indicar que a função que eu vou usar aqui faz parte do pacote pandas. Então, pandas. Então, dentro do pandas, computador, dentro do pandas, use a função ler CSV. CSV é um tipo de arquivo. Poderia também ter um ler Excel. Só que eu uso o arquivo CSV, meio de regra. E aí, então, computador, usando pandas, use a função ler CSV e procure no diretório por uma planilha com esse nome aqui. Note que por isso que eu mudei de diretório, para que já tivesse já com o arquivo e a planilha no mesmo lugar. Porque se ele procurasse em outro diretório, ele não ia encontrar a planilha que a gente quer. Vamos executar aqui. E nós conseguimos ver que, lindamente, a gente tem aqui a nossa planilha. Chama que tem um tipo data frame, que é um tipo de pandas. E ela tem várias colunas. Ela tem 891 linhas e 9 colunas. Vamos olhar ela mais de perto. Vamos clicar 2 vezes. O Spider já abre ela aqui para você. Você consegue ver aqui todos os valores da planilha. E eu gostaria aqui de chamar a atenção de vocês para uma coisinha. Note que o índice, começa em 0. Para vocês que já programam, acho que um terço da turma já tem alguma experiência com programação, é normal que comece a contar no 0, mas para quem nunca programou isso é muito esquisito. Como assim começa no 0? Sim, começa no 0. Então se você tem uma lista com 5 elementos, você conta 0, 1, 2, 3, 4, certo? Então se você quer a primeira linha, você tem que pedir a linha 0, não a linha 1, isso é importante. Então aqui tem a carinha da nossa planilha. São planilhas de verdade, tá? Com dados de verdade. Aqui são os dados do desastre do Titanic. A gente tem aqui uma coluna com quem sobreviveu. 0 se a pessoa morreu, 1 sobreviveu. A gente tem uma coluna aqui com a classe do passageiro, se ele estava na primeira, segunda, terceira classe. A gente tem aqui o sexo. A gente tem aqui a idade. Aqui é quantos irmãos ou cônjuges ele tinha. Aqui eu não lembro o que é, mas não é muito importante. Aqui é quanto é que ele pagou pelo ticket. E aqui são outras informações também não muito relevantes. A gente não vai usar esse finalzinho aqui da tabela. Se eu clico aqui em cima de Survived, ele vai organizar em ordem crescente, tá vendo? Então de 0 a 1. Então aqui no 0 você consegue ver que todo mundo que morreu, a predominante maioria, é de homens na terceira classe. E os sobreviventes são, em sua maioria, mulheres. Isso faz todo sentido, porque, se vocês lembram do filme, com o DiCaprio, tem homens e mulheres primeiro, certo? Não, mulheres e crianças primeiro, perdão. Então, naturalmente, tem mais sobreviventes mulheres. Agora vamos fechar aqui essa tabela. Agora eu quero usar essa tabela com vocês para a gente explorar a utilidade de booleanos. Digamos que eu queira... Vamos pegar um pedacinho dessa tabela para a gente olhar, certo? Vamos olhar só a coluna com a classe. Como é que eu pego só a coluna com a classe? Eu crio uma nova variável, chamada, por exemplo, classe. Aí, essa variável vai ser plan. Aí eu seleciono aqui, isso aqui é para selecionar, colocar entre chaves, a coluna chamada pClass, que é a classe do passageiro, passenger class, certo? Aí se eu executo isso aqui, eu vou criar uma nova variável, que é, como a gente prevê, só a coluna aqui com a classe do passageiro. Beleza. O que acontece se eu digito aqui no console classe maior que 2? O que acontece? Qual a classe que é maior que 2? 3, certo? 2 não é maior que 2, 2 é igual a 2. Então se a gente coloca classe maior que 2, ele deveria nos dar 3. O que acontece quando eu faço isso? Dá Enter.
ele vai nos retornar um vetor de booleanos. Aqui, na linha 0, o primeiro passageiro que aparece, ele tá na terceira classe, então dá true. O segundo passageiro não está na terceira classe, false, depois true, certo? Então ele nos dá uma sequência de booleanos. Para que isso serve? Isso é fantástico se eu quero selecionar coisas. Então, se eu quero aqui achar quem está na terceira classe, basta que eu faça aqui classe e selecione com classe maior que 2. Então, eu vou estar selecionando usando a própria classe. Então, eu estou criando por partes. Eu estou criando aqui uma sequência de booleanos, tá vendo? E eu estou usando isso aqui para que ele filtrar dentro de classe. Por isso que está classe. Isso aqui é para criar essa sequência que vocês estão vendo aqui. Aí a gente está aplicando ela dentro de classe para nos retornar só a terceira classe. E agora a gente vai criar uma variável chamada terceira classe. Opa. Vamos executar e vamos ver se deu certo. Deu certo. A gente conseguiu só a terceira classe. Lindo. E a gente consegue ver aqui que nós temos 491 passageiros na terceira classe. Ok. E se eu quisesse fazer uma seleção mais complexa? Como é que eu faria? Como é que eu faria para combinar seleções? Digamos que eu quisesse os passageiros que estão na terceira classe, cuja idade é maior que 30 anos. Como eu faria? Bem, você faz isso usando operadores de booleanos, como AND e OR. O AND, você pode escrever assim, ou fazer aquele e-chic, né? E o OR você pode escrever assim, ou fazer assim. Então, se a gente quiser os passageiros que estão na terceira classe e que têm mais de 30 anos, a gente teria que combinar os dois com o e-chic. Vamos fazer isso. Terceira classe idoso. Porque a gente sabe que tem mais de 30 é idoso. Eu estou me aproximando já na terceira idade. Então, vamos fazer isso. A gente vai aqui pegar o plan, certo? E a gente vai selecionar ele com 2 tuples. Opa! 2 tuples. Primeiro. O primeiro vai ser que a classe, né, tem que ser maior que 2 para a gente pegar a terceira classe. E o segundo, que a idade tem que ser maior que 30. A idade dos passageiros, eu me esqueci do nome que eles usaram na coluna. Deixa eu olhar aqui rapidinho. Acho que é age, né? Age, beleza. Então, vamos aqui, plan, age, tem que ser maior que 30. Então, a gente tem aqui 2 tuples, tá vendo? É importante porque tuple é imutável, então a gente tem que usar eles para fazer esse tipo de seleção. Então, um tuple com a condição, classe maior que 2, e outro com outra condição, idade maior que 30. Vamos criar essa variável. Tcharam! A gente agora diminuiu, agora está só 103. Se a gente abre, certinho. Todas as pessoas têm mais de 30 anos e estão na terceira classe. Não tem nenhum rico aqui, nem nenhum jovem. Beleza. Então vocês conseguiram ver aqui, né, para que serve o operador E. E o operador OU? Que diferença será que ele faz se eu usar o OU? O que acontece? Vamos ver. Aumentou aqui. A gente tinha 100 e pouquinho, agora tem 693. Por quê? Porque nesse caso, ele está pegando tanto quem está na terceira classe, quanto as pessoas que quanto as pessoas que tenham mais de 30 anos. Ou seja, por exemplo, essa passageira aqui, ela está na terceira classe, mas ela tem menos de 4 anos. Ela tem, 4 anos, tem menos de 30. Ela só satisfaz um dos requisitos, mas com o OU, tudo bem. Ela satisfaz um, está incluso, né? Já esse aqui, note, ele satisfaz ambos os requisitos, mas o OU na programação é diferente do OU exclusivo. Exemplo, calma, isso vai fazer sentido. Se eu pergunto para vocês querem um sorvete? Pergunta para uma criança, você quer o sorvete de baunilha ou de chocolate? Se ela fala os dois, você vai falar não pode. Não pode, tem que escolher só um. Mas na programação, no Python, ela pode escolher os dois. Baunilha e chocolate preenche o requisito baunilha ou chocolate, porque preenche um dos dois. Para que você tenha
ou um ou outro, o ou excludente, né? Você tem que usar XOR, XOR. Esse é diferente. Se isso tiver ficado confuso, pensem na cabeça de vocês com um exemplo real. Por exemplo, meu nome é Pedro e eu nasci no Rio de Janeiro. Se você perguntar, Pedro, Pedro, se eu me chamo Pedro e sou uruguaio, a resposta é falsa. Eu não me chamo Pedro e sou uruguaio. Mas se você pergunta se eu sou Pedro ou uruguaio, a resposta é sim, eu sou Pedro ou uruguaio. Da mesma maneira, se eu sou Pedro ou carioca, também a resposta é sim, eu sou Pedro e nasci no Rio de Janeiro, perfeitamente aceitável. Para fazer o ou do uso corriqueiro da linguagem comum, você tem que escrever, né, o XOR, que nem eu falei. Ok, nós tivemos nosso primeiro corte aqui, pequeno problema técnico. Antes de terminar de falar de booleanos, eu queria falar só uma coisinha, que você pode colocar o not para você negar. Então, not true é false, e not false é true. Então, você pode colocar o not para você negar o booleano. Próxima coisa que eu gostaria de cobrir aqui com vocês é o else e o if. Eu vou fazer isso criando um for loop aqui bem rapidinho. Tudo bem se vocês não entenderem o código, espera eu terminar de escrever e aí eu já comento. Vou criar aqui uma lista e essa lista aqui vai ser uma sequência de inteiros. E vamos criar aqui mais um aqui, vamos criar 0. Pronto. O que eu vou fazer com essa lista? Ok, prontinho. O que esse código faz? Ele passa por cada elemento de x, um a um. Primeiro, o que é len(x)? É o comprimento de x. Então, se a gente clicar aqui, vai dar 5, porque ele tem... Não vai dar 5. Ah, tá, porque eu preciso executar isso aqui. Prontinho. Ih, meu Deus. Ah, eu esqueci aqui de fechar as chaves. Agora foi, prontinho. Então, qual é o comprimento de x? 7, porque tem 7 elementos aqui. Então ele passa para cada um desses 7 elementos, né? Isso que o range len(x) faz, e ele checa se o enésimo elemento, né, iésimo elemento, é maior que 2. Então, 23 é maior que 2, 4 é maior que 2, etc. Se esse elemento for maior que 2, ele faz isso aqui. Ele printa que o elemento é maior que 2. Lembrando aqui que f-strings, né, eu acho que eu já cobri isso, mas caso eu não tenha, né, são uma formatação que você pode usar com strings, em que você coloca o f antes, e aí você coloca a sua variável entre chaves, né? Aí ele vai processar isso aqui, ele vai variar isso aqui separado da string, e você não precisa ficar concatenando strings. Então, então, se for maior que 2, ele vai executar isso aqui.
Se for igual a 2, ele vai executar isso aqui. Em qualquer outro caso, ou seja, qual é o terceiro caso possível, né? O x tem que ser menor que 2. Ele vai executar isso aqui. Então, ele só executa o que está aqui dentro se cumpre a condição. Do contrário, ele passa para o próximo passo. E é sequencial, é por isso que o último eu não tenho que colocar uma condição. Porque ele só vai executar isso aqui se isso aqui for falso e isso aqui for falso. E aí, quando eu mando executar, né, ele vai passar e vai printar bonitinho que o 23 é maior que 2, que o 2 é 2, que o 4 é maior que 2. Perfeito. Então, é para isso que serve o if e o else. Você cria condição e ele só vai executar o que está aqui dentro se preencher a condição. E note que quando eu crio uma condição, automaticamente criou esse recuo, tá vendo? Porque isso aqui está dentro disso aqui. O Python ele opera com esses recuos, que é para você ter uma noção do... Se eu quebrar o recuo, o código não vai executar, tá vendo? Vai dar erro. Porque ele vai falar que tem um erro na indentação. Ele precisa dessa indentação para ele entender qual é a prioridade do código. Que isso aqui está contido aqui dentro, que está contido aqui dentro. Enfim, isso era tudo que eu queria falar de booleanos e de else if e demais operadores. Vamos agora passar para as listas. Bem, em relação às listas, eu também não tenho grandes conteúdos para dar, porque eu já cobri, né, tipos de variáveis na aula anterior, mas eu queria salientar uma coisinha sobre listas. Vocês vão se lembrar que as listas são mutáveis, certo? E vocês vão se lembrar daquela figura que eu fiz as gavetinhas para vocês, em que cada gaveta na sua memória tem um valor, etc. Note. Vocês vão lembrar também que quando eu fazia... Vou fazer isso direto no console. Quando eu criava um A e dava um valor, e depois eu falava que o B era A, e depois eu mudava o valor de A, se eu printasse o B, qual seria o valor? O valor antigo, 5. Por quê? Porque ele criou esse vínculo entre o B e o valor que estava aqui, que era 5. Então ele criou uma setinha para a gavetinha. Os dois estavam apontando para a mesma gavetinha. Se depois eu peguei esse aqui e mandei apontar para outra gaveta, não muda nada, certo? Por quê? Porque quando eu crio aqui essa atribuição, como o conteúdo da gaveta é mutável, ele enfia o set em outra gaveta. Então, feita essa alteração, o A e o B passam a apontar para gavetas completamente diferentes, certo? Os números são diferentes. Mas isso não é verdade com listas. Por que não é verdade com listas? Porque listas são mutáveis. Então, quando eu for alterar a variável, ele vai alterar o conteúdo da caixinha. Aqui ele não altera o conteúdo da caixinha porque o inteiro não tem como ser alterado. Então, ele simplesmente vai apontar para outra caixa. Mas se eu faço aqui uma lista... eu já tenho uma lista, eu já tenho aqui o x, né? Vamos printar o x. Perfeito. Se eu crio que o y é igual a x, e depois eu altero o último elemento do y, lembra? Eu faço isso com menos 1. Ele começa a conta daqui. Menos 1, menos 2, menos 3. Vamos mudar o elemento menos 2 para ser diferente dessa vez. E eu crio aqui uma alteração aqui no 8, e eu falo que em vez do de 8, isso aqui vai ser, por exemplo, 99. Se eu printar o y, né, vai estar 99. E se eu printar o x, também vai estar 99. Por quê? Porque é a mesma caixinha. Pensem sempre nas setinhas nas caixinhas. Como o lista é mutável, ele vai mudar o conteúdo da caixa. Lá em cima, com o exemplo do A e do B, o A é atribuído para uma nova caixa porque o conteúdo da caixa não é mutável. Aqui, não é isso que vai acontecer, ele vai alterar lá dentro. Então, não façam isso aqui. Isso aqui é péssimo. Não façam, péssimo. Porque isso vai gerar esse problema. Se vocês querem copiar uma variável, façam assim, ó. x.copy. Opa, tinha que ter fechado o parênteses. Certo? Aí, se posteriormente eu alterar o z, vamos pôr aqui que o último valor vai ser igual a, sei lá, um número bem grande. Alterou, mas o x não está alterado. Façam outras alterações na cópia, certo? Então, se vocês precisarem copiar uma coisa, sempre façam um .copy. Última coisa é que... Bem, não precisou, acho que eu cobri isso, mas... Certo. A última coisa que eu acho que eu talvez possa falar para vocês é que, bem, evitem vocês criarem esse tipo de atribuição
quando você estiver falando com listas ou dicionários, que são mutáveis, porque eles vão mexer lá dentro da caixa e não vai criar uma caixa nova. Use sempre esse formato do ponto .copy, né? E quando for possível, quando vocês não precisarem de um objeto mutável, usem sempre tuplas, né? Crie sempre o x usando assim, porque a tupla ela tá bem mais protegida. Então, se eu crio aqui uma variável a, que é uma tupla, que é uma tupla 1, 2, 3, e eu faço o mesmo processo, b igual a a, né? E eu altero o a, 2, 4, 6, 5, 3, 4, 5, por exemplo, o b vai estar protegido. Porque como a tupla é imutável, o que ele vai fazer é colocar o a numa caixinha nova e não mexer dentro da nossa caixinha. Então, quando vocês não precisarem de mutabilidade, use tuplas. Elas são mais eficientes também, elas são mais rápidas do que as listas. E se vocês tiverem que criar cópias mutáveis, usem sempre esse formato aqui do ponto .copy para criar cópias seguras. Bem, espero que vocês tenham gostado da aula. Agora eu vou passar a leitura da semana, mudar para um slide e indicar a leitura da semana para vocês. Para a próxima semana, eu vou querer que vocês leiam o capítulo 5, funções, e o 7, mais sobre iteração. Logo em seguida, eu devo postar a lista de exercícios para vocês resolverem. Tenha uma ótima semana. Ah, última coisa, parênteses. Eu recebi um e-mail de uma aluna com dúvidas, e eu achei ótimo. Por favor, mandem e-mails com dúvidas. Vocês não sabem como aquece a alma, porque a gente está aqui falando para uma tela, né? Não dá pra saber se vocês estão vendo. Então, quando vocês mandam um e-mail, qualquer coisa, com uma dúvida de exercício, a gente sempre adora responder. E é isso. Vejo vocês na próxima aula. Até lá.